Olá, Conversation no ar. Hoje com uma edição muito especial. Nós vamos conversar sobre refrigeração, levando em consideração a crise econômica e o aquecimento global. O meu convidado hoje é Sérgio Soares. O Sérgio é técnico em refrigeração, engenheiro mecânico, mestre em engenharia das energias, tem 20 anos de carreira passando pelos setores de qualidade, engenharia de produto e pós-venda. O Sérgio, ele é instrutor e responsável pelo treinamento técnico, que é direcionado à rede de assistência técnica da gigante Midea aqui no Brasil. Ele vai conversar conosco e é realmente uma verdadeira aula, falando como você pode aproveitar e fazer um uso inteligente da refrigeração, tanto nos setores domésticos, comerciais, industriais e de transporte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande privilégio, né, eu estar aqui para conversar um pouquinho com vocês de um assunto que é do meu dia a dia, mas que eu espero, né, que vai agregar um pouquinho no dia a dia de vocês, que possa tirar alguma dúvida e possa, de alguma forma, acrescentar em termos de conhecimento. Nosso assunto hoje é sobre como a gente faz o uso inteligente de equipamentos de refrigeração, sejam eles domésticos ou comerciais. E quando a gente fala do uso inteligente, na verdade, a gente está falando de eficiência energética. E como a gente está falando de equipamentos de refrigeração, a eficiência energética, ela representa uma relação entre a quantidade de calor que eu vou remover, seja de alimentos, né, bebidas ou de ambientes, com o quanto que eu tenho que entregar de energia elétrica para fazer isso. Ou seja, o consumo de energia. Então, quanto menor for a quantidade de energia que eu entregar para retirar a mesma quantidade de calor, maior vai ser a minha eficiência energética. E se eu estou entregando menos energia, eu estou consumindo menos, logo, meu custo de energia é menor, né? E basicamente isso que a gente quer no dia a dia, né? Então, fazer o uso inteligente do equipamento é buscar o máximo de eficiência que ele possa nos dar. E aí, nesse caso, independente do equipamento ser de refrigeração doméstica ou comercial ou de transporte, a gente tem que prestar atenção em basicamente 4 fatores que vão influenciar diretamente no consumo de energia e na eficiência energética. Os 4 fatores são, primeiro, um correto dimensionamento e seleção. Segundo, uma instalação adequada. Terceiro, a utilização e operação correta desses equipamentos. E quarto, não menos importante, mas quarto, manutenção, tanto ela preventiva ou corretiva, mas feita de forma adequada. Então, a gente tendo atenção nesses 4 itens, a gente vai tirar um maior proveito, né? Vai ter uma melhor relação custo-benefício dos nossos equipamentos. Então, vamos começar falando sobre dimensionamento. Então, como os sistemas de refrigeração, eles são dimensionados, projetados aí para retirar calor, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, para dimensionar, é saber o quanto de calor a gente tem que retirar. Então, por exemplo, para condicionador de ar, então, o condicionador de ar foi projetado para manter uma condição de conforto, né, humano dentro de um ambiente, né? Então, para isso, né, se trabalha ali em termos de temperatura, umidade, movimentação e pureza do ar. Então, são esses 4 principais fatores, né, que se trabalha. Em relação à temperatura, então, a gente tem que, para baixar a temperatura, a gente tem que retirar calor, né? Então, por correto dimensionamento, a gente precisa saber todas as fontes de calor que incidem sobre esse ambiente. E como, num primeiro momento, a gente está falando de conforto humano, então a primeira coisa que a gente tem que pensar lá são as pessoas. Porque nós, né, o nosso metabolismo, a gente está sempre trocando com o ambiente, tanto temperatura quanto umidade. Então, se eu preciso baixar a temperatura, eu preciso retirar essa quantidade de calor, eu tenho que ver o quanto de calor essas pessoas geram, né? Então, é importante a gente saber quantas pessoas vão estar no ambiente e o que elas vão estar fazendo dentro desse ambiente. Então, de acordo com a atividade que a gente está fazendo, a gente vai produzir mais ou menos calor. Por exemplo, é diferente, né, a quantidade de calor que é gerada num dormitório, né, enquanto a gente está dormindo,
num escritório, quando a gente está trabalhando, ou numa academia, ou até no nosso próprio quarto, quando a gente tem uma esteira lá e está fazendo exercício, né? Então, são quantidades de calor diferentes. Então, a gente tem que saber, primeiro, quantidade de pessoas, o que elas estão fazendo dentro desse ambiente. Segundo, se a gente quer manter uma determinada temperatura de conforto, que, segundo estudos aí, fica entre 21 e 24 graus Celsius, e se do lado de fora desse nosso ambiente está, por exemplo, uma temperatura de 30, 35 graus, sempre o calor vai se mover do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura, ou seja, de fora para dentro do nosso ambiente. E ele vai entrar através de parede, teto e piso por um processo que se chama condução, ou seja, do lado de fora da parede vai ter uma temperatura mais alta, né? Como no ambiente interno vai ter uma temperatura mais baixa, esse calor vai migrando, né, através dos sólidos, de molécula para molécula, isso a gente chama de condução. Além disso, a gente tem a questão dos vidros. Então, os vidros, a gente tem duas formas de transferência de calor. Uma que é essa própria condução, né? Se eu tenho diferença de temperatura entre fora e dentro, eu vou ter uma condução, mas tem uma outra que é de maior quantidade de calor, que é a irradiação. Então, o Sol, devido ao vidro ser uma substância translúcida, o raio do Sol passa pelo vidro. Tá? Então, ele vai incidir diretamente no ambiente. Então, é importante a gente saber esse ambiente, qual a posição solar que está, né? Se pega sol de manhã, se pega sol de tarde. Se tem janelas, qual é a área dessa janela. E se essa janela tem algum tipo de proteção, cortina, por exemplo, ou veneziana. Então, essas informações, elas são importantes. Além disso, todos os equipamentos elétricos que a gente tem dentro do ambiente também produzem calor, né? Então, para conseguir o efeito desejado, um equipamento elétrico como uma TV, um computador ou o nosso próprio celular, né, para ele funcionar, nem toda a energia elétrica que ele consome ela é aproveitada. Tem uma perda e essa perda se dá através do calor. Então, equipamentos elétricos, lâmpadas, vão dissipar calor. E esse calor, obviamente, vai ser somado ao nosso ambiente e a gente precisa retirar. Além disso, se a gente tiver vãos, por exemplo, o vão da porta ou uma janela que não fecha direito, então, se entra ar, esse ar vem com uma quantidade de calor e umidade, né? E então a gente precisa pensar nisso também. Tá? Então, todos esses fatores aí são importantes. Né? Então, isso então, para o dimensionamento, a gente faz o que a gente chama de estudo de carga térmica. Bom, isso é o ideal. Agora vamos ver como acontece na prática. A gente precisa de um condicionador de ar, né? Hoje a venda está bem facilitada no mercado, né? A gente compra aí facilmente pela internet, né? Ou vai numa loja, e normalmente lá o vendedor vai perguntar qual é a área do seu ambiente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma área de 20 metros quadrados, ele logo vai lhe oferecer ali um equipamento de 12 mil BTUs por hora. BTU por hora é a unidade que a gente mede essa taxa de calor, ou seja, quanto de calor a gente remove por unidade de tempo, né? E normalmente é isso que acontece, né? Bom, só que fazendo dessa maneira, a gente tem uma determinada margem de erro. Por quê? Eu falei uma série de coisas que tem que ser levado em consideração, né? Mas, né, o dimensionamento do vendedor lá se baseou só numa informação, área, né? E, logo, existe uma margem de erro aí. Então, qual é a recomendação? Né? Procure um profissional da área, né, que vai fazer um estudo de carga térmica, não vai basear só pela sua área, né, e vai chegar num equipamento mais adequado. Talvez não precise de 12 mil BTUs por hora, precise de 9 mil BTUs por hora. Ou talvez precise mais, precise usar 18 mil BTUs por hora, mesmo com a mesma área, dependendo da posição solar, do que vai se fazer lá dentro, do que tem de equipamentos elétricos e eletrônicos produzindo calor, né, a gente pode ter uma quantidade de calor maior. Né? Então, se basear só em área, tem uma margem de erro. Né? Hoje, no mercado, a gente já tem, só procurar aí na internet, a gente já tem alguns aplicativos que já fazem isso, que se chamam dimensionadores de carga térmica. Então, ele vai fazer lá meia dúzia de perguntas, a gente vai respondendo essa pergunta, no final ele diz, o equipamento adequado para o seu ambiente é esse. Né? Então, com isso, a gente dimensiona corretamente o equipamento. E aí a gente vai selecionar o equipamento adequado, né? Aí sim, sabendo a capacidade, a gente pode escolher qual é o tipo de equipamento que vai colocar. Pode ser de janela, pode ser um split,
né? Pode ser um tipo cassete, que é instalado no teto. Então, aí depois o tipo a gente escolhe com o que tem disponível para essa capacidade. Mas o importante é que ele seja corretamente dimensionado. E a mesma coisa, a gente falou de ar-condicionado, mas a mesma coisa vale para o refrigerador doméstico. Diferente do ar-condicionado, o refrigerador doméstico ele é um pouquinho mais simples, por quê? Porque, basicamente, ele oferece temperaturas padrões, né? Por exemplo, para o freezer, temperatura lá de menos 20, mais ou menos, para refrigerador, temperatura por volta de zero, para a parte de bebidas e verduras por volta de 5 graus positivo. Então, de acordo com o produto que a gente vai guardar ali dentro, né, existe já uma temperatura definida. Então, o que vai fazer diferença é o volume. Então, a gente vai, de acordo com o tamanho da família, com o volume de produtos que a gente vai colocar dentro, a gente seleciona o refrigerador. Então, a seleção, né, o dimensionamento de seleção está muito mais voltado para o volume. Né? Para os equipamentos comerciais, né, aí já é uma questão um pouquinho mais técnica, então a gente tem que realmente saber, por exemplo, uma câmara frigorífica, qual é o produto que a gente vai colocar ali dentro, né, e a que temperatura ele deve ser conservado. Isso acontece também para o balcão frigorífico, né? Expositores, né? Tem expositor que são próprios para bebida, tem expositor que são próprios para laticínios, tem expositor que são próprios para carnes, né? Então, a gente tem que saber sempre esses dois aspectos. Qual é o produto, né? Qual a temperatura, que com isso, né, a gente estipula aí a quantidade de calor que vai ser retirada. Então, nesses casos, né, sempre também se aconselha procurar um profissional da área que consiga fazer esse dimensionamento. Mas, se essa primeira etapa ela não for bem feita, né, provavelmente aí a perda de eficiência ela é quase inevitável. Né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, muita sorte, entre aspas, em comprar o equipamento correto para a aplicação correta. Então, por isso, a dica aí é sempre fazer o dimensionamento de forma adequada. Uma vez escolhido, né, dimensionado o equipamento, o segundo passo é a instalação. Né? Então, mesmo equipamento simples, né, falando de condicionador de ar, né, o mais simples é aquele modelo um pouco mais antigo, que é o de janela, né? Então, é uma instalação simplificada, né? Abrir um buraco na parede, ter um ponto de energia elétrica, né? Instalar o equipamento ali dentro, ligar na tomada e está funcionando, né? Bem simples. Só que mesmo esses aí, existem alguns detalhezinhos que são importantes, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu, né, ao andar na rua, a gente acaba olhando para os prédios e vendo algumas coisas que não são totalmente corretas. Uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: na parte externa, né, a parte que fica por lado de fora do equipamento de janela, o ar entra por venezianas laterais e ele é jogado por trás do equipamento. Então, isso é o que precisa para ele funcionar bem. O que acontece? Às vezes, a parede do prédio é muito larga ou o equipamento é de pequena capacidade, a gente olha o equipamento por fora, assim, ele instalado, as venezianas elas estão cobertas pela parede. Então, com isso, a gente tem uma perda de eficiência bem considerável. Então, é um detalhe que é simples, mas ele é muito importante para o bom rendimento do equipamento. Outra coisa que eu já vi acontecer o equipamento ele ser instalado num quarto na parte de baixo da janela. A princípio, não é indicado é ser colocado pelo menos a 1,60 m, 1,70 m no chão para ter uma boa distribuição do ar, mas grande parte dos projetos arquitetônicos aí prevêem, né, já deixa uma espera para o ar-condicionado de janela ser colocado embaixo da janela. E aí, por exemplo, num quarto, se a pessoa coloca uma cama muito alta, muito próximo da saída do ar, a gente já não tem um bom funcionamento, porque esse ar não consegue circular em toda a sala. Então, são detalhes importantes de instalação que acabam acabando com a eficiência energética do equipamento. O equipamento não rende direito, e aí, se não rende, consome mais, custo com energia, né, no mesmo ano é alto. Então, são coisas importantes. Falando do mais simples, que é o ar-condicionado de janela, passando para o split, o grau de dificuldade ele aumenta consideravelmente. Por quê? Porque no split, a gente precisa de conhecimento e instrumentos dedicados próprios para fazer esse tipo de trabalho. Né? Aí nos anos 2000, né,
2005, a partir de 2005 começaram a aparecer os primeiros splits, mas aí cerca de uns 10 anos atrás que foi o boom aí dos equipamentos de split. Então, hoje já está totalmente, hoje já domina o mercado, né? E teve uma época que foi muito complicado, assim, porque muitos profissionais, né, de diversos ramos resolveram migrar para a área de instalação de split. E muitos desses profissionais sem a menor qualificação. Então, isso acabou criando uma concorrência desleal, né? Por quê? Um profissional não capacitado, ou seja, ele não conhece tudo aquilo que precisa fazer para que o sistema funcione adequadamente. Se ele não tem os instrumentos suficientes, existem alguns processos que requerem instrumentos dedicados. Por exemplo, uma bomba de vácuo, um vacuômetro, um manifold, né? São todos instrumentos que o cliente não precisa conhecer, mas o profissional ele tem que ter. E o que a gente viu no mercado foram profissionais que migraram para essa área, que não tinham menor conhecimento sobre isso e acabavam fazendo instalações que começaram a ficar, obviamente, bem mais baratas. Isso gerou no mercado uma concorrência muito desleal. Enquanto, por exemplo, um profissional capacitado com instrumentação, né, adequada cobra uma instalação R$ 400, né, um profissional não tão qualificado, com menos conhecimento, cobra 150. O cliente que não tem a ideia, né, não consegue ponderar, né, a qualidade do serviço, vai comparar pelo preço. E aí acaba contratando aí o mais barato. E no final, né, o equipamento que poderia render mais, ser mais econômico, né, durar mais, acaba a gente, em termos dessa relação custo-benefício, né, o cliente acaba saindo perdendo. Então, de novo, né, a dica de ouro aí na instalação é procurar um profissional capacitado que tenha uma estrutura, né, de instrumentos e ferramentas para fazer um bom trabalho. Em refrigeração comercial, basicamente isso já é mais conhecido, já é mais sabido. Não é uma coisa que tem fácil no varejo, que possa sair e comprar, né? Então, normalmente, o proprietário de um estabelecimento comercial acaba procurando empresas da área, né, para dar essa assessoria e fazer instalação. Então, todos esses problemas que eu falei agora acabam não sendo sentido nessa área, na área comercial. Depois do produto instalado de forma correta, aí vem a parte do cliente, né? A parte do cliente é a boa utilização. Então, tem algumas dicas que são importantes, que normalmente estão descritas lá nos manuais de operação, né, dos produtos, mas que acabam, às vezes, passando desapercebido aí pelo cliente. Então, tem algumas coisas básicas que eu gostaria de chamar a atenção. Por exemplo, para refrigeradores, então, é importante cuidar lá o tempo de abertura de porta. Então, quanto mais tempo a porta fica aberta, entra uma massa de ar maior para dentro do produto e, obviamente, a gente vai ter que retirar além do calor que tem nos alimentos e tudo mais, para se manter a temperatura baixa, a gente tem que tirar calor dessa massa de ar. Umidade também, porque esse ar úmido, para a gente retirar a umidade, também exige um trabalho do sistema de refrigeração. Então, a dica é, né, conforme recomendado, manter o menor tempo de porta aberta. A outra coisa, que é um cuidado importante, assim, que às vezes não é tão prático, né, mas a sugestão é nunca colocar alimentos quentes, né? Então, existe uma forma que é uma refrigeração natural, que simplesmente pode deixar ele esfriar primeiro e depois, quando estiver próximo da temperatura ambiente, sim, aí colocar para dentro do refrigerador. Então, toda a energia necessária para baixar até a temperatura ambiente não vai ser o refrigerador que vai fazer, né? Então, esse é um processo natural. Às vezes, o cliente não quer perder o tempo, né, quer resolver arrumar de uma vez a sua cozinha, então acaba colocando o alimento quente para dentro do equipamento e isso acaba sendo ineficiente. Tem uma outra coisa que também a gente aprende assim como quase uma meia-verdade, né? Aquela história de colocar a roupa atrás do refrigerador para secar, né? Para a gente entender um pouquinho como funciona, né? Que funciona tanto no refrigerador quanto no condicionador de ar, assim, todo o calor que é retirado, né, de dentro, seja do ambiente, ou seja de dentro lá do refrigerador, ele tem que ser
jogada, essa energia tem que ser jogada para algum lugar, né? Então, no ar-condicionado, joga para o lado de fora do nosso ambiente, e no refrigerador também joga para o lado de fora do gabinete do refrigerador. Então, naquela parte traseira, existe ali um componente que a gente chama de um trocador de calor. Então, o objetivo dali é dissipar calor. Então, agora, claro, ele fica quentinho, propício para secar uma roupa, né? Então, o que a gente diz é o seguinte, ó, enquanto a roupa está molhada, ajuda, né? Ajuda na eficiência energética. Por quê? Ajuda nessa dissipação de calor. Quando tu tem uma roupa molhada, ela vai absorver esse calor muito mais fácil. Então, enquanto a roupa está molhada, ajuda. Só que no momento que secou, né? Secou, ela ficou na mesma temperatura do trocador de calor, a partir daí começa a ficar ineficiente. Porque aí, a partir daí, é uma dificuldade para aquele componente ali trocar calor com o ar. Por exemplo, se está cheio de roupa atrás, ele acaba aquecendo a roupa, mas não troca calor com o ar, então fica mais difícil. Então, depois da roupa seca, ela passa a causar ineficiência no equipamento. Então, se tiver esse cuidado, né, cuidar lá, mais ou menos secou a roupa, tirar, isso vai ser o ideal para o equipamento. Conheço muito pouca gente que faça isso. Tem outro detalhe também que é importante, que é em relação para refrigerador, que é em relação ao degelo, né? Então, a gente sabe que quanto mais abrir a porta, quanto mais colocar líquidos sem tampa para dentro, mais vai formar gelo naquela parte de cima, né? Conhecido como congelador ou freezer, né? E assim, para a gente saber, o ideal para aquela parte de cima ali, que é o do refrigerador, é que a gente tem uma pequena camadinha de gelo. Isso é o ideal. Tá? O gelo, depois que ele passa de 5 milímetros, ele passa a ser um isolante térmico. Então, a gente não tem mais uma troca de calor, né, do componente, que é o congelador, com o ar ou com os produtos que estão dentro. Então, a gente diminui essa troca. Então, isso representa perda de eficiência. Né? Então, o que seria ideal? Chegou a 5 milímetros, faz o degelo. Né? Então, nos equipamentos mais antigos, né, isso está na mão do cliente. Então, o cliente que deveria ficar cuidando ali, quando ficasse com muito gelo, fazer o degelo. Né? Então, isso é um cuidado. Então, para quem tem refrigerador mais antigo, essa também é uma forma de cuidar da eficiência energética, ficar cuidando ali a camada de gelo, não deixar ficar uma camada muito, muito grossa. Né? Então, com isso, essas são dicas aí para refrigerador. Para condicionador de ar, uma das coisas que se recomenda, né, é em relação à temperatura, manter dentro de uma faixa de temperatura que a gente considera que é uma temperatura de conforto humano. Né? O equipamento ele foi projetado para retirar calor e manter numa faixa por volta entre 21 e 24 graus. Tá? Bom, só que no controle remoto existe a possibilidade desde 17 até 32, né? Normalmente é isso os equipamentos que são frio e quente-frio. Então, né, normalmente o cliente acha que colocando em 17, ele vai chegar mais rápido. Na verdade, não é bem assim. Tá? A quantidade de calor que ele consegue retirar por unidade de tempo, ela é limitada. Né? Então, não é bem assim. Se a gente usar numa faixa de temperatura mais baixa, ele acaba sendo menos eficiente nessa faixa aí, porque ele foi projetado para trabalhar numa faixa mais alta. Então, ele é o mais eficiente nessa faixa que vai entre 21 e 24. Tá? Recomenda-se usar entre 23 e 24. Então, essa é a faixa de temperatura mais onde a gente tem maior eficiência, onde a gente consome menos energia. Então, essa é uma dica. Outras coisas que a gente pode pensar também, né? Como eu falei lá, que a principal fonte de calor é o calor que entra através dos vidros, né? Então, dica, usar cortina, né? No período onde tem maior incidência solar, a gente manter cortinas, né? Então, com isso é voltado para a condição de calor, né? Mas aí a gente tem que ponderar muito com a questão da luminosidade, né? Então, tem que ponderar esses dois itens. E a outra coisa que também é ponderação, né, em relação a portas e janelas. Então, quem é pessoal mais antigo, né, lembra que em seguida que a gente começou a ter mais condicionadores de ar em ambientes comerciais, escritórios, e
principalmente em ambientes comerciais, assim, sempre tinha lá um aviso, né? Manter portas e janelas fechadas, ambiente condicionado. Hoje a gente já tem que ter muito cuidado com essa afirmação. Por quê? Porque a gente tem que considerar, são duas coisas, né? Claro que se a gente deixar o ambiente o mais fechado possível, né, longe da interação do ar externo, isso, em termos de energia elétrica, é o melhor, né? Porque a gente fica circulando só o ar de dentro do ambiente. Então, a gente pega o ar de dentro, baixa a temperatura dele, joga para dentro do ambiente. Isso, em termos de energia elétrica, é melhor. Só que isso acaba sendo um problema, porque a gente fica recirculando o ar. Então, ambientes onde tem pessoas, né, a gente tem que cuidar, né, porque tem que ter uma taxa de renovação. A gente tem que colocar ar de fora para dentro do ambiente. Por quê? Porque à medida que a gente vai respirando, né, a gente absorve o ar que contém oxigênio, metaboliza e joga no ambiente CO2, que é o gás carbônico. Então, se a gente não tiver renovação desse ar, a gente vai saturando de gás carbônico e isso não é saudável, né? Então, a gente sempre recomenda que, quando a gente tem ambiente condicionado, um ambiente comercial, por exemplo, que na parte de manhã, né, a gente abre a janela, deixe funcionar o ar-condicionado com as janelas, não precisa ser totalmente aberta, mas um pouco aberta para fazer com que o ar circule, né, para a gente não ter um ar muito viciado. Tá? Hoje, até para essa questão de pandemia, né, se recomenda sempre deixar uma parte da janela aberta. Então, a gente vai gastar mais energia, mas a gente vai renovar o ar. Então, isso é bem, bem importante. E, por último, não menos importante, como eu falei, vem a questão da manutenção. Né? Então, qualquer tipo de equipamento, né, que a gente conhece aí, né, requer alguns cuidados para a gente que ele aumente a sua vida útil. Né? Então, condicionador de ar não é diferente, refrigerador não é diferente. Então, um condicionador de ar, por exemplo, a gente recomenda, né, que periodicamente a gente verifique os filtros de ar. Né? Então, o equipamento hoje a gente tem a maioria dos equipamentos que tem um filtro de tela, mais alguns outros componentes, né? Um filtro de carvão, né? Um filtro que retém bactérias, né? Então, tem uns filtros que eles são laváveis e outros não, eles têm que ser substituídos. Então, os que são laváveis, então a gente recomenda, pelo menos uma vez por mês, a gente verificar, né? Dependendo se o ambiente for bem limpo, às vezes não é necessário, né? A gente lavar. Né? Mas a gente tem que olhar pelo menos uma vez por mês para pelo menos ter essa ideia de periodicidade. Né? Então, periodicamente, sim, tem alguns tipos que a gente tem que lavar e tem outros que periodicamente a gente tem que trocar. Tá? Então, isso é uma manutenção preventiva que é recomendável para a pureza do ar, para a gente manter a pureza do ar. Porque se a gente não faz isso, se ele ficar muito sujo, então aí sim, aí começa a juntar mais sujeira dentro da parte interna. E aí, para fazer uma higienização, aí já é mais complicado. Então, periodicamente também, né, na parte interna, né, é recomendável a gente fazer uma higienização. Né? Então, as empresas que trabalham nessa área fazem isso, no próprio local mesmo, fazem uma higienização. Né? Limpam os trocadores, limpam o local onde fica água, né? Colocam substâncias para promover essa limpeza de forma adequada, né? E também lá na parte externa, aquela parte que fica para a rua, também, periodicamente, é um trocador de calor também. Então, se ele fica entupido de sujeira, aí a gente perde em eficiência energética. Então, periodicamente também tem que passar um jato de água, né, ou um jato de ar para manter o trocador de calor livre de sujeira. E do lado de fora não tem filtro, né? Então, a sujeira, partícula de suspensão acaba ficando no próprio equipamento. Então, periodicamente tem que limpar. E alguns outros cuidados, como na parte elétrica, né, fazer reaperto de parafuso, porque os equipamentos trabalhando, eles trepidam, e aí com o tempo alguns parafusos pode soltar, e isso vai provocando um mau contato, consumo maior de energia, que acaba sendo mais caro. Então, periodicamente, se recomenda fazer um pente fino, ver todos os terminais, se eles estão bem apertados. Na parte metálica, ver se existe algum ponto de corrosão, né, de oxidação. Então, se a gente conseguir tratar esse ponto, né, lixar, pintar, colocar um antioxidante, né, evita que isso se alastre para o resto do equipamento e a gente diminui a vida total, a vida útil total do equipamento. E sempre quando for necessário fazer uma manutenção corretiva, né,
fazer com um profissional habilitado, né? Então, tem alguns testes e procedimentos que são bem específicos, assim, né? Então, é importante que a pessoa que mexa tenha um conhecimento para não gerar problemas futuros, né? Bom, hoje, o principal aliado que a gente tem para a eficiência energética é a tecnologia, né? Então, a gente tem presenciado aí um grande avanço tecnológico, né? Principalmente na parte de controles, né? Então, os equipamentos estão cada vez com controles mais afinados, mais inteligentes, né? Que substituíram aí com o tempo alguns controles mecânicos, né? Hoje, o controle do equipamento é feito muito por placas eletrônicas, que obviamente são bem mais inteligentes, né? Então, algumas funções saíram da mão do cliente, né, e passaram a ser monitorada por essas placas eletrônicas. Então, isso vem ao nosso favor aí com o tempo, né? Então, alguns exemplos disso, né? Os refrigeradores domésticos, por exemplo, hoje já vem com os tipos lá frost free, né? Que é degelo automático. Então, tudo aquilo que eu falei a respeito do degelo, né? Que a gente tem que evitar que a placa de gelo, que o gelo não forme uma camada com mais que 5 milímetros, porque isso fica ineficiente. Num equipamento com frost free, isso é feito, o degelo é feito periodicamente, não está mais na mão do cliente, tá? Então, isso já passou a ser uma vantagem. Em refrigeradores, tanto em refrigeradores quanto em condicionador de ar, nos últimos anos a gente passou a conhecer uma nova tecnologia, que são compressores com tecnologia inverter. Já deve ter ouvido falar esse nome aí nos comerciais de equipamentos. O que é essa tecnologia inverter? A peça principal do sistema de refrigeração, que é o compressor, né, ele vai funcionar simplesmente de acordo com a demanda. Então, quando a gente gera mais calor, ele é uma máquina rotativa, né? Ele vai rodar mais rápido, né? Tem uma frequência de rotação maior. E quando essa demanda diminui, ele diminui essa frequência de rotação. Mas parece uma coisa muito simples, mas isso para o sistema de refrigeração faz uma grande diferença. Então, as máquinas que trabalham com uma rotação entre 40% e 60% da nominal acabam sendo bem mais eficientes do que ela na sua capacidade máxima, né? Então, por isso, essa tecnologia vem transformando aí o mercado, inclusive até na forma de medir. Hoje, né, o Inmetro está mudando a sua forma de medir os condicionadores de ar por causa da entrada dessa tecnologia, né? Como se media anteriormente, não dá uma visão para o cliente de o quão mais eficiente um inverter né? Então, isso é uma mudança significativa dos últimos anos aí, no nosso segmento. E as placas eletrônicas também, além disso, né, elas conseguem trazer algumas funções especiais que acabam até deixando o cliente mal acostumado, né? Trazem algumas vantagens que antes não tinham, né? Então, preocupações, né? Como, por exemplo, controle de temperatura automática, né? Então, a gente não precisa pedir para o equipamento funcionar, para nós aqui do Sul, né? Que temos equipamento frio e quente frio, não precisamos pedir, dizer qual é o modo, se é frio ou quente, né? Só basta botar qual a temperatura lá que tu quer chegar. E a máquina vai escolher se ela precisa aquecer ou se ela precisa resfriar. A gente pode, quando a gente dorme, né, o nosso metabolismo vai diminuindo e a gente tem uma tendência a sentir mais frio, né? Então, hoje tem uma função lá, que é o modo noite, né, ou dormir, né, um sleep, que regulam a temperatura ao longo da noite para a gente não sentir frio ao longo da noite. Então, tem as placas eletrônicas, né, essa tecnologia aí traz muitas vantagens aí que nos ajudam no dia a dia. Agora uma preocupação mundial, né, que acontece aí que vem preocupando os fabricantes, né, é em relação ao meio ambiente, né? Então, uma coisa é a máquina ser eficiente, né, em termos da energia elétrica, mas existe uma outra preocupação que é em relação ao que a gente chama do fluido refrigerante, né? A maioria do pessoal no mercado conhece por o gás, dentro do refrigerador ou dentro do ar-condicionado tem o gás, tá? Então, mas o nome correto é fluido refrigerante, que são substâncias sintéticas, né? Ela não existe aí na natureza normalmente, elas são produzidas com determinadas características para
funcionar nesses sistemas de refrigeração. E na década de 90, então, foi identificado que os fluidos de refrigerantes, né, como os vilões aí principalmente da redução da camada de ozônio. E outros, né, que acabavam produzindo, ajudando, né, contribuindo para o efeito estufa. Então, isso são duas grandes preocupações que vêm sendo, de lá para cá, né, desde a década de 90, né, vêm sendo trabalhadas. Então, toda hora se apresentam novos fluidos refrigerantes, cada vez com menor agressão ao meio ambiente. Então, isso é uma preocupação constante. Desde da década de 90, né, a partir do Protocolo de Montreal, né, do Tratado de Quioto, né, foram acordos mundiais, né, onde os principais países do mundo, né, assinaram e se comprometeram a reduzir essas agressões, né? Tanto, né, o Tratado de Montreal falava muito dessa questão da redução da camada de ozônio, e o Tratado de Quioto do aquecimento global, né? Então, de lá para cá, a gente ouve aí na mídia, né, os acordos que os países aí os grandes países, o G7 aí vem trabalhando para reduzir essas agressões. Então, isso é uma preocupação, né, que vem sendo trabalhada, né? Então, os fabricantes aí, tanto os fabricantes dos fluidos, né, quanto os fabricantes dos equipamentos, né, têm essa grande missão, esse grande compromisso aí com a mundial, né, com a população do planeta. Então, essas são as principais preocupações aí em relação aí à eficiência energética e a preocupação com esse momento atual de aquecimento global. Para finalizar aí sobre eficiência energética, uma das dicas também importantes, além daquelas que eu já falei, que também é o nosso aliado, é a classificação segundo o Inmetro, né? Então, você pode encontrar na maioria dos equipamentos já etiquetas que a gente chama de etiqueta de classificação energética, onde o equipamento vai ser classificado ali, normalmente de A, B, C, D, né? E quanto melhor essa classificação, porque ele é mais eficiente. Então, os equipamentos que são classificados como A, né, são mais eficientes na sua área de atuação, eles recebem um selo do Inmetro, que é o selo Procel, né? Então, isso indica que ele é o mais eficiente. Então, isso é uma boa dica na hora de comparar, na hora de comprar um equipamento novo ou na hora de substituir um produto. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, né, de custo-benefício, né? Então, uma coisa é o preço do equipamento, outra coisa é o custo. Esse aí a gente tem que pensar em tudo que vai se gastar, né? Então, você vai se gastar para adquirir o produto, depois a gente vai gastar para instalar o produto, depois a gente vai gastar com energia elétrica por um grande número de anos, né? Então, nem sempre aquele produto com preço menor vai ser o melhor num período, né, a longo prazo, né? Então, ele pode se pagar ao longo do tempo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Pensar a longo prazo, buscar as tecnologias mais eficientes, né, para que a gente consiga aí realmente fazer um uso inteligente, né, dos nossos equipamentos. Então, eram essas as dicas. Espero que com essas informações venham a contribuir de alguma forma aí para o dia a dia, para, de repente, sanar algumas dúvidas que vocês tivessem a respeito desse assunto. Mas já quero agradecer pela atenção, né? E caso necessite mais informações, né, a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos e até uma próxima.